E aí, massa! Hoje eu vou contar pra você aqui como que foi a nossa viagem pra Manchester. Porque eu comecei a gravar. Hoje eu vou contar alguns detalhes aqui pra você, vou dar algumas dicas aqui pra você se você quiser fazer uma viagem barata, se você quiser ir pra Manchester, se você quiser assistir um jogo de Premier League, se você quiser assistir um jogo aqui na Europa. É interessante falar que eu tô fazendo esse vlog aqui depois da viagem, né? Então eu consegui ter uma análise melhor e eu consegui ver com meus próprios olhos pra poder falar aqui pra você. Mas enquanto eu ia vivendo, eu ia tentando gravar um pouco pra te mostrar mais ou menos também. Bom, antes de fazer a viagem, a gente teve que fazer algumas pesquisas, porque inicialmente queria ver um jogo de Premier League, certo? Mas eu não sabia ainda qual jogo eu queria assistir. Como eu não queria ir sozinho, eu queria ir com alguém, eu mandei mensagem para meu todo glorioso colega Caio, eu perguntei que dia que ele poderia ir. Ele me disse uma data mais ou menos, que era a data ali no início de novembro, estamos no início de novembro de 2022. Eu, dentro dessa data, pesquisei quais eram os jogos que aconteceriam nessa época e eu vi alguns jogos interessantes para assistir. Dentre eles, eu vi o jogo do Manchester City em casa contra o Fulham. Falei, interessante, esse jogo aqui pode ser legal pra mim assistir. Importante dizer que a Premier League, para você definir um jogo de você assistir, você tem que esperar sair o calendário primeiro, porque normalmente ficam todos os jogos juntos e aí depois eles dividem entre os dias da semana, certo? Aí você tem que saber se é durante a semana, se é final de semana. Beleza, aí uma vez que sai o calendário, aí você consegue se organizar e comprar o ingresso antes. Só que tem um detalhe, para você assistir um jogo da Champions e para você assistir um jogo da Liga, você não precisa ser sócio, mas para você assistir um jogo da Premier League, você precisa ser sócio. E é aí que mora o perigo. Para você comprar o ingresso, você precisa ser sócio do Manchester City. E aí, o que eu precisei fazer? Comprar a sociedade. Aí eu comprei o sócio do Manchester City. Veio o cachecol. Vou até usar o cachecol agora. Você compra o sócio torcedor do Manchester City, ele vem um cachecol, que esse cachecol, se você for olhar na loja, é 20 euros. Sócio torcedor, ele é 35 euros, certo? Por ano. O cachecol, ele é 20, então praticamente você ganhou 20 euros aí e sobrou 15. E 15 euros vem o quê? O cartão, o direito de poder comprar os ingressos e um brochezinho. Foi isso que me deu direito, o sócio torcedor. E aí eu pude comprar quantos ingressos eu quisesse. Comprei 3 ingressos, fomos eu, o Caio e o Gabriel. Olha o outro lá. Fala aí, qual a sua expectativa pro jogo amanhã? Eu queria beber no jogo, né? Mas não pode. E a sua expectativa pro jogo? Velho, só quero ver Ralandinho, velho. Ralandinho tá de boa, velho. Você vê Ralandinho, você vai falar o que pra ele? Vai pro Mengão, porra. Você vai ver o Guardiola, você vai falar o que pro Guardiola? Vai pro Vitória, meu filho. Bora pegar o acesso, porra. A gente teve que comprar algumas coisas antes, que foi o ingresso. O ingresso ele foi 40 euros, 45 para quem não é sócio e 40 para quem é sócio, beleza? Euros, porque o ingresso é em libras, então eu tô convertendo aqui para euros para ficar um pouco mais fácil. Algumas vezes eu vou falar libra, algumas vezes eu vou falar euros, então você fica ligado. Importante falar porque na Inglaterra a moeda é libra e aqui na Irlanda a moeda é euro. Outra coisa que a gente precisou comprar também foi o hotel, porque a gente foi na sexta, dormiu de sexta para sábado e voltou no sábado depois do jogo. Então a gente dormiu um dia, então a gente precisou pegar o hotel. O hotel foi 26 euros para cada, 3 pessoas, a gente ficou no Manchester South Hotel, beleza? E outra coisa que a gente precisou comprar também foi a passagem aérea. A passagem aérea ficou 35 euros para cada, ida e volta. É sempre bom, se você quiser fazer uma viagem dessa, você tem que se programar antes para você gastar menos e para você fazer uma viagem mais tranquila, né? Beleza, vamos lá. Aí fazendo a viagem, nosso voo estava marcado para 7h40. A gente tinha que sair de casa pelo menos umas 4h40. Eu não dormi, eu cochilei, né? Porque se você me acompanha no Instagram, inclusive se você não me acompanha no Instagram ainda, segue lá para me acompanhar. Eu durmo de madrugada, então praticamente não dormi. Eu cochilei e acordei 3h20 exatamente e me picar para o aeroporto. Uma coisa muito importante também que dá para você fazer para economizar é levar comida, beleza? Porque não dá para você entrar no avião com bebida, mas dá para você entrar com comida. Você vai chegar na viagem, você vai chegar uma hora que você vai ficar com fome. Então se você já tiver comida, você consegue economizar. E o que eu faço para levar? Consigo levar cereal em sacola. Aí eu boto dentro da mala, chega uma hora que dá fome, eu como cereal. O voo é de 1 hora aproximadamente, então a gente saiu 7h40, chegou lá por quase 9 horas. Chegamos, como você pôde ver, eu não sentei na janela, então não deu pra fazer aquele vídeo da asa do avião chegando e tal, mas tudo bem, é isso aí. Porque quando você escolhe os assentos, você paga 8 a 10 euros a mais. Quando você não escolhe, ele vai de forma aleatória, então às vezes você fica na janela, às vezes não. Chegamos no aeroporto, o aeroporto, se você vê o mapa de Manchester, o aeroporto é lá embaixo e a cidade é lá em cima, então é mais ou menos 1 hora
1h30 a distância de carro. Do aeroporto de Manchester para a cidade, a gente pegou um trem, que pagamos 5,90 libras. Tá vendo? 5,90 libras aqui. Beleza, chegamos lá no centro, nos ambientamos um pouco, tiramos umas fotos, mandamos mensagem, atualizamos tudo. O único roteiro na sexta era conhecer o Old Trafford, que é o estádio do Manchester United. Do aeroporto para lá, a nossa intenção era ir de pé. Só que a gente foi andando, foi conhecendo as coisas, foi tirando fotinha, foi tirando outra, pam, e vimos que tinha Chinatown. Eu falei, opa, vamos lá visitar Chinatown. A gente passou lá, tirou umas fotos, conhecemos um pouco da cultura ali oriental e decidimos pegar um táxi. Viu que a gente tava demorando demais, resolvemos pegar logo um táxi. Então, a gente pediu um táxi, só que a gente tá meio triste. Porque é a cara do cara. Já era, galera. Valeu. Nossa senhora. Se é mudinho. Parece irmã de Osama Bin Laden. Olha pelo lado bom. Pelo menos ele é mudo. Mudinho. O estádio do Manchester United, mais conhecido também como Teatro dos Sonhos, nome dado pelo famoso, lendário jogador Bob Charlton, que também tem uma estátua na frente do estádio. É um estádio muito bonito, tudo vermelhinho, bonitinho, novinho, e é um estádio mais antigo, né? Ele é de 1978, você pode ver que a estrutura dele é um pouco mais antiga, mas é um estádio bem bonito e cheio de história. Ele é composto por 4 lados e cada lado tem uma história, cada lado tem uma ideia, cada lado ele foi crescendo ao longo do tempo. E no tour, pagou 27 euros para fazer o tour. O rapaz do tour, ele conta a história do estádio, ele conta a história do time, como que o time surgiu, quem que foi a ideia, como ele foi se desenvolvendo, faliu, voltou, como a maioria das empresas grandes, né, elas faliram, voltaram, tiveram muitos problemas, guerra, briga. É uma história bem interessante, é um tour que vale muito a pena você conhecer a história do time, a história do estádio, como ele foi crescendo, como ele foi se desenvolvendo. E o tour, ele começou a 1h10, então ele tem uma duração mais ou menos de 2 horas, então ele acabou umas 3 horas mais ou menos. Então a gente acabou o tour, pegamos o táxi e fomos para o hotel. Nosso hotel era em Manchester South. Então a gente saiu daqui do aeroporto, subiu pro centro, veio pra cá pro Old Trafford, depois desceu pra cá pro South de novo. Não era tão longe, igual ao aeroporto, mas era um pouquinho mais distante do centro. A gente tava praticamente sem dormir. A gente fez o check-in, tomou um banhozinho e deu uma cochilada. Pegamos uma coisa de 3 quartos, de 3 camas. Na verdade isso aqui é um sofá. É um sofá. E uma cama. De boa. Tá de boa. Tá tranquilo. Água quente, água gelada. Suave. Da última vez eles deixaram uma água de graça pra mim, de graça sim. Graça caralho. Quando deu umas 6 horas mais ou menos da noite, a gente saiu e fomos no barzinho. Fomos no Wetherspoon, que é um bar de cerveja barata, digamos assim, um barzinho, um pubzinho. E a gente também foi no mercado, né? Lá no Wetherspoon a cerveja tava 3 por 5, a gente tomou Beckers, que é uma cerveja mais barata, e Sol, que é uma cerveja do México. Pegamos a cerveja aqui, ó. 3 por 5. É as moedas aí, ó. £1, 1 libra. Essa eu já tinha. Essa é diferente, ó. Deixa eu aí. 50 centavos. Essa é 10 centavos. É um dragão, tá vendo? Parada diferente. Essa aqui é 1 centavo. One penny. Uma harpa. E essa aqui é 10 centavos. A gente também passou no McDonald's e comeu um pouco. E depois a gente foi no mercado, comprou mais comida ainda. A gente voltou pro hotel e a gente ficou conversando, trocando ideia e já dormiu também. Então esse foi o nosso rolê do primeiro dia. E aguarde o próximo vídeo que eu vou falar do segundo dia do rolê em Manchester. Vral!